Olá, vamos dar uma olhada nesse vídeo. É uma obra onde, ao invés de usar uma vigota treliçada, ao invés de usar uma vigota protendida, eles estão usando uma vigota metálica, ok? São várias vigas metálicas e, ao invés de utilizar uma tavela de barro, ou TPS e tudo mais, eles estão usando tijolos, ok? Daí a questão aqui é o seguinte: postaram aí de canais aí mais genéricos de engenharia, será que vale a pena vigota metálica? O que você acha de vigota metálica? Aprova vigota metálica? E a questão não é aprovar, a questão não é se funciona ou se não funciona, a questão é que a gente tem que analisar os dois casos e verificar a resistência de cada um dos casos e verificar a viabilidade de cada um dos casos através de contas, através de engenharia e não através de, eu postei a fotinha aí, o que tu acha? Será que é bonito? Ok? Tá? E para isso eu vou demonstrar uma coisa. Primeira coisa então aqui, comparei uma vigota protendida com um perfil I, tá? Uma comparação com uma vigota treliçada seria similar, beleza? A questão aqui é o seguinte: uma vigota protendida vai pesar em torno de 90 kg e vai ter um momento fletor resistido em torno de 0,3 kgfm. Varia pela região. Mas aqui tem uma vigota de 6 metros e vamos que pesa 80, mas pesa 100 aqui. É uma média, ok? Tá? Já um perfil I vai ter perfil, isso aqui é padrão já dele, tá? Mas um 4 polegadas por 3,16 vai pesar 68 kg, então ele vai ser 22 kg mais barato, o que vai facilitar para carregar tudo mais e vai suportar um momento fletor muito maior, 1,1 kgfm, ok? E isso, alguns até dizendo, isso aí já diz que é melhor usar só metade do que em diante, ok? Mas isso aqui ainda assim é uma análise porca da estrutura, uma análise parcial, isso aqui é uma análise completa, porque está faltando informações aqui e também porque a gente está comparando só, tem 1,1 então é melhor. Não, tá? Se só precisa suportar 0,2 kgfm, a vigota protegida suporta, ok? Agora, a outra questão que eu tenho aqui é o seguinte: faltou uma questão muito importante aqui, porque não importa se é um perfil mais leve e mais resistente, eu vou usar na minha obra? Não sei, eu tenho que comparar outros fatores de viabilidade da obra, que é o quê? Que é o custo. Ok? Tá? Mesma comparação agora com o custo de cada material, ok? Isso aqui, claro, é uma comparação em média, isso aqui vai ter variação dependendo de cada caso, vai ter de região e tudo mais, dependendo de quando você está assistindo. Estou falando isso aqui início de 2021, ok? Uma vigota protegida para um vão de 6 metros, momentos em torno de 0,3 kgfm por vigota, vai custar em torno de R$90, ok? Um perfil I 4 polegadas por 3,16 atualmente vai custar em torno de R$540, ok? Então isso aqui eu estou falando o quê? Eu estou falando da vigota pronta e o perfil pronto, ok? O perfil tem a pintura e tudo mais, mas só para a gente ter uma noção, ok? Tá? Calculadora aqui. A questão que tem que analisar aqui é o seguinte: é o momento fletor vencido de ou custo, né, R$90 dividido por o momento fletor vencido, que vai me dar R$300. Significa o quê? Que para mim suportar 1 kgfm com vigotas, eu tenho que pagar R$300, ok? Agora, vou analisar quanto que custa para vencer 1 kgfm com perfil I, ok? A R$540 dividido por 1,1 vai me dar R$490, ok? Então, a gente está falando 300 contra R$490, ou seja, um perfil I vai ser 60% a mais, dividido por 300 aqui, vai me dar 63% mais caro por tonelada de forçamento, ok? Então, essa é a primeira questão, que o aço, apesar de ter uma resistência muito maior, apesar de ele ter uma inércia maior, uma modicidade maior, que vai deformar menos para a mesma carga, que ele vai ter um peso menor, a gente tem que lembrar que ele tem um custo incrivelmente maior. O aço tem que ser muito mais caro, ok? Isso é uma questão só da laje de vigotas? Não! Isso aqui é uma questão base de engenharia, porque com as propriedades básicas que a gente aprende em resistência dos materiais, isso é uma dedução óbvia. Por que eu falo isso? Bom, mas a seguinte situação: dois materiais, aço A36 de 250 MPa, que é o aço de perfis I, que é o aço de basicamente todo o aço laminado, exceto o vergalhão, vai ser aço A36 de 250 MPa, ou perfis W, quem sabe você vai conseguir no A572 de 350, ele tem um custo maior, mas uma resistência maior. O princípio vai ser similar ainda. Ok? E eu estou colocando também aqui um concreto de FSK 40. Por que FSK 40? Por que não FSK 25, que é mais comum? Basicamente, porque se eu for falar de uma vigota protendida, o FSK 40 vai ser bem mais eficiente. Mas a comparação vai ser similar se fosse FSK 25 ou se fosse FSK 50. Ok? Tá? A questão aqui é o seguinte:
Um aço 36, que tem 250 MPa, se eu colocar os 10% de ponderação do aço, eu ainda tenho 2,27 kgf por centímetro quadrado, ok? Tanto na compressão quanto na tração. Já o concreto vai ter 10% da resistência do aço na compressão, então ele é 10 vezes mais fraco que o aço na compressão e ele tem tipo menos que 1%, menos que 0,5% da resistência do aço na tração. Okay? Então, o meu aço é muito mais eficiente na tração, óbvio, tá? Mas ele também é muito mais eficiente na compressão. Só que a questão aqui é o seguinte: 1 metro cúbico de aço. E aqui eu estou falando por que metro cúbico? A gente comparar de igual para igual. A gente comprar 5 kg, mas a gente poderia comprar 1 metro cúbico de aço também. Okay? O princípio aqui é analisar o custo do material em si. Okay? E o aço vai custar em torno de 60 mil reais por 1 metro cúbico. Já o concreto vai custar 350 por metro cúbico. Varia pela região, vai ter região que é 400, região que é 500, tem região que é 280, 300 reais, ok? Mesmo que fosse 400 ou 450 ou 500, a análise seria similar, que é o que? Basicamente, que se eu pegar o custo e dividir pelo FCD, vai me dar como se fosse quanto que custa para suportar esse tipo de esforço com o material, ok? E o que eu vejo aqui? Eu vejo que basicamente o aço vai custar 25 mil reais para FCD, né? Claro, para uma carga, vamos pensar quanto que o aço suporta, 2,27 toneladas de força em 1 metro, aqui seria, no caso, para suportar 22 mil toneladas, tá? Estou falando um custo aqui de 25 mil reais, entendeu? Então, para uma carga muito alta, está falando de 25 mil reais, tanto na tração quanto na compressão. Tem a questão da flambagem, mas imaginando que a gente controlou isso na obra, até porque o aço é mais arriscado, e na flambagem talvez o custo para a compressão seja maior ainda. Agora, o concreto faz tudo que o aço faz, como ele suporta bem menos, mas como ele é muito mais barato, tipo, incrivelmente mais barato, mais que 100 vezes mais barato que o aço, ele vai custar menos que 10% do aço da compressão. E aqui entra a primeira questão: se você for suportar a compressão, você vai usar concreto, okay? Porque ele é muito mais barato. Não tem como comparar. Ah, mas quem sabe tem um jeito do aço que é mais barato da compressão. Não tem. O concreto é incrivelmente barato, baseado na resistência que ele tem na compressão, ok? Já na tração, ok? Primeiro que você tem que ter um perfil gigante, né, para suportar tração em concreto, né, só o peso é absurdo, mas ainda assim seria mais caro que o aço, ok? Então essa é a primeira justificativa para o concreto armado. E o concreto protendido? O concreto protendido vai ser similar, tá? Mas basicamente aqui, ó, proteção, tá? Um concreto FK40 protendido, ok? Se fosse FK50, teria diferença? Não, tá? A questão aqui é só para ter uma ideia básica, que vai variar. Concreto armado muitas vezes pode ficar um pouco mais caro, mas é mais fácil de execução e tudo mais. Então a gente tem uma regra base aqui que a gente combina o concreto e o aço. Ok? O que vai acontecer? O que vai acontecer no caso da proteção é que, dependendo da maneira que eu pretendo, claro, vai variar, depende da otimização. Ok? Vigote, por exemplo, não vou conseguir chegar a isso porque eu não consigo protender a seção composta. Só protendo a vigote e depois a capa de concreto fica só na compressão. Mas um princípio similar ainda acontece, que é o quê? Que na proteção eu consigo chegar numa resistência limite do concreto e do aço. Basicamente, eu comprimo o meu concreto já com base, porque ele resiste compressão muito bem, usando o aço, não um aço comum, mas um aço que não pode ser soldado, um aço que não é resistente à corrosão, um aço bem podre para todo o resto, que precisa do concreto para proteger, mas que tem uma resistência incrivelmente alta. Então eu pego capas de aço especializados, ok, não uma barra genérica que serve para tudo, ok, coloco dentro do concreto e aplico uma compressão gigante nele, ok, onde eu sei que vai ter tração na minha obra, eu aplico a compressão gigante, beleza? E o que vai acontecer? Que eu vou conseguir chegar numa resistência de compressão e tração em concreto iguais. Por quê? Porque se eu aplicar tração, a compressão onde teria tração, eu estou aliviando essa tração com aquele cabo, ok? Mas aí a questão é, mesmo com concreto protendido, estou falando em torno de R$ 1.500 de material, ok? E o que vai acontecer? Vai acontecer que, se eu for comparar a resistência que eu consigo, o custo vai de, sei lá, do aço de R$ 25 mil para a resistência para R$ 6.500. Ou seja, o que vai acontecer, claro, tem o custo da proteção e tudo mais, ok? A gente está falando também que muitas vezes não vai conseguir chegar numa proteção total da peça, né? Muitas vezes ainda mais pré-moldado, que tem que ter um pré-tensionamento já na fábrica com o cabo reto, um pré-tensionamento muitas vezes com a seção não inteira, ok? Não com resistência total, mas ainda assim eu estou falando que o custo do concreto protendido ou do concreto armado, que seja similar, sempre vai ser menor do que do aço. Por que motivo? Porque o aço é um material caro e quando eu pago caro pela compressão, eu não consigo economia tão alta quando eu pago barato pela compressão.
Entendido? E isso aqui vai valer, mas é uma ponte metálica contra concreto. Mas é, sei lá, é uma viga de um galpão metálico contra concreto. Não importa o que seja, o princípio vai ser similar. Que, basicamente, eu vou ter uma peça que suporta uma carga suporta uma carga igual por um preço muito menor que o concreto pretendido ou o concreto armado também. Ok? Sabendo isso aqui, então, por qual motivo se usa estrutura metálica ainda? Porque, claro, é usada estrutura metálica. Tem casos onde o concreto não vence, mas não é questão de, eu tenho uma obra onde se usa pré-moldado e eu vou trocar para metálico e vou economizar. Isso nunca acontece. Okay? Não adianta, não tem uma opção onde já é fabricado de maneira eficiente algo de concreto armado ou concreto pretendido e você vai conseguir substituir isso por metálico por um menor custo. Por quê? Basicamente a questão aqui é o seguinte: o aço tem uma vantagem aqui que eu não falei, que é o quê? É o peso do material, tá? O peso em si do aço é bem maior. O aço vai pesar em torno de 7.800 kg por metro cúbico, ok? Quilo por metro cúbico aqui, ó, tá? Enquanto o concreto vai pesar 2.400 kg por metro cúbico, ok? E daí um concreto pretendido a gente está falando com a pretensão tudo junto, né? Em torno de 2.500 kg por metro cúbico. Ok? Mas a questão que eu tenho que analisar agora vai ser o que? Não o peso em si, tá? Mas o peso, tá? Dividido pela resistência, ok? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que o aço é 7.800 kg, né? Mas se eu dividir pela resistência para ter uma equivalência aqui, ele vai ficar em torno de 3.400. Isso aqui não é uma unidade que faz sentido, é só para entender uma questão de quanto que vai pesar a peça, ok? 2.400 dividido por 0,24, eu estou falando de muito mais pesado, ok? E quando eu falo na pretensão aqui similar, né, vou pegar 2.500 aqui dividido por 0,24, vai me dar também aqui 10.400 aqui, tá? Então a questão é, para a compressão, o concreto puro é mais barato, claro, mais leve, claro, mas a questão é que o aço ele é muito mais leve, tá? Aqui eu estou falando uma questão em torno de 3 vezes mais leve, né? 2.400 aqui, ó, dividido por 3.436, vai me dar em torno aí de 3 vezes mais leve. Então o aço tem uma vantagem que ele é 3 vezes mais leve. Quando que isso é importante? Basicamente isso é importante quando eu tenho uma ponte com vão de 80 metros, ou um vão menor, quiser um vão de 40 metros, ok? A gente pode pensar uma peça que vai ser uma peça inteira, meio grande, mas não é absurdo ainda. Tá? Se eu tenho uma peça que por mais seja mais cara, ela seja 3 vezes mais leve, em um vão grande, o peso total da obra reduz. Okay? Porque o peso da viga metálica é menor, ela não precisa suportar o mesmo esforço, ela suporta um esforço menor, ok? Porque ela é mais leve, tá? Uma viga, basicamente o peso, o momento fator gerado pelo peso da viga vai ser 3 vezes maior numa viga de concreto, ok? Essa é a primeira questão. Então, o que vai acontecer é que em vãos muito grandes, uma viga metálica pode compensar, inclusive, claro, os maiores vãos do mundo são todos em peças metálicas, ok? Todas as pontes com mais de 500 metros de vão são metálicas, ok? Inclusive muitas vezes até a laje é metálica, porque é um vão gigante, o peso que o aço reduz compensa, ok? Agora, outra questão aqui, se a peça é 3 vezes mais leve, tá? Talvez até um pouco mais, porque como ela tem que suportar o peso dela, vou imaginar que seja em torno de 3 vezes e meia ou até 4 vezes mais leve, porque como ela tem que suportar menos peso, ela acaba sendo um pouco mais leve também, tá? Então quando eu falo que ela é 4 vezes mais leve, eu posso pegar um guindaste bem menor, que suporta 4 vezes menos carga e colocar a mesma peça no lugar, ok? Eu vou precisar 4 vezes menos viagem de caminhão, então eu acabo compensando isso aqui, entendido? Outra questão que a gente tem ainda, que é em relação à diversidade do aço, que é o que? Basicamente, a menor peça que você consegue imaginar pré-moldada é uma vigota protendida, ok? Tá? E uma vigota protendida a gente está falando que ela vai pesar ali pelo menos uns 15 kg por metro. Okay? Enquanto o aço tem perfis de menos que 1 kg por metro. Okay? Então o aço permite perfis muito menores. O aço mecânico ele pode ser soldado, então ele tem uma resistência, ele tem uma versatilidade muito maior. Okay? E o aço é muito fácil fazer treliças. Okay? E com treliças eu consigo alturas muito maiores com um peso pequeno. Okay? Então o que vai acontecer na prática é que uma peça metálica vai ser em torno de 5 vezes mais leve do que uma peça concreta, 4 vezes ali, mas como tem uma versatilidade dos perfis, eu consigo colocar mais material nas pontas, menos no meio, eu consigo em torno de 5 vezes mais leve o aço comparado ao concreto, ok? Claro, o que vai acontecer ainda é que o concreto vai continuar sendo mais barato pela resistência, tá? Mas quando eu preciso aliviar peso, o aço vai ter essa vantagem, tá? Em que casos isso vai compensar?
Primeiro caso, eu tenho uma ponte muito grande e eu não tenho um guindaste gigante para colocar no lugar, vai aliviar peso. Segunda questão, que o aço vai ter uma vantagem considerável. Quando a gente viu a tração aqui, ó, a gente viu que a diferença é pequena, correto? Então, em estruturas que eu não tenho compressão considerável, como por exemplo galpões, o aço pode ser eficiente, ok? Outra questão também, no caso, como eu falei, peças leves, né, o aço vai ser muito mais eficiente nelas porque o concreto vai ter uma seção mínima. Isso vai acontecer quando? Galpões, novamente, principalmente galpões treliçados. Okay? Um galpão treliçado, que precisa ser feito adequadamente com uma altura para aproveitar a máxima estrutura, vai ser mais leve muitas vezes que no caso um galpão de pré-moldado, onde as peças são de concreto armado e muito mais pesadas com altura muito menor. Então o aço permite alturas maiores, alturas bem maiores num custo pequeno. Então nesse caso é outra economia. E tem a questão que a facilidade de manuseamento do aço pode compensar. Então o que vai acontecer é, se eu tenho, por exemplo, que montar um galpão no terceiro fim do mundo, tem que ir 300 km para lá, tem que carregar muito mais peças de concreto armado, de pré-moldado no caso, tenho que preocupar com levar muito mais pessoas, vou ter uma montagem mais complexa, vou precisar 2 caminhões para montar um galpão pré-moldado contra um caminhão pequeno para montar um galpão metálico, eu vou ver que todas as outras coisas o aço pode ter vantagem. Pode ter vantagem. Não acho que ele tenha vantagem sempre. Ele pode ter vantagem, certo? Mas todas as questões que estou falando é um caso onde o concreto não teria a possibilidade de trabalhar adequadamente, que o aço vai entrar naquela região, ok? Agora, quando o concreto vai ter uma capacidade de concorrência, ou seja, quando eu tenho uma fábrica de vigotes protendidas ou um cara que vende vigota metálica na região, como eu não tenho distância gigante, como eu não tenho as complicações, o concreto vai ser mais barato, porque eu tenho a possibilidade, quando eu tenho a possibilidade de levantar a peça protendida, uma peça que é mais 5 vezes mais pesada, vai compensar pegar ela, porque eu vou pagar pelo peso, mas eu vou ter um custo maior, digamos, eu tenho o peso maior, mas o custo total é menor, ok? Então a gente tem que analisar essa questão principal. Sabendo isso, então, o que a gente tem que imaginar é que se você tem uma peça metálica, ela pode ser, quem sabe no futuro, substituída por uma peça pré-moldada, se for encontrado uma maneira mais eficiente de fazer aquele pré-moldado. Agora, nunca vai acontecer que você tenha um sistema eficiente pré-moldado que vai ser mais barato metálico, ok? Isso não acontece. Não tem como fazer, quem sabe tirar de concreto e ir para metálico e eu vou reduzir custo. Isso não vai acontecer se você já tem um sistema eficiente de concreto, ok? Se você não tem um sistema eficiente, ok, tá? Eu quero fazer treliça de concreto, não dá. Então a treliça metálica é mais eficiente, ok? Eu quero fazer, pegar uma ponta uma viga de 40 metros que metálica pesa 10 toneladas, fazer de concreto que pesa 50, ok? Vai precisar de unidade de 50. Tem unidade de 50 na sua região? Se não, ainda continua trabalhando com a viga metálica, ok? Isso que a gente tem que imaginar sempre na peça, mas no final das contas, o concreto consegue vencer do aço depois de um tempo. Que entra a última questão, que é o quê? Que o aço abre caminho. Okay? O que significa que o aço abre caminho? Basicamente, vamos imaginar que tem o maior guindaste da sua região suporta 5 toneladas, ok? O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é o seguinte, que vamos imaginar que tem que fazer uma ponte que vai ter uma peça de 10 toneladas, ou tem que fazer uma obra que vai ter uma peça metálica de 10 toneladas, ok? Bom, se fosse trocar por concreto não dava, ia precisar 50, então melhor fazer uma peça com 10. O que vai acontecer é que se for uma ocorrência comum, vai começar a surgir guindaste, alguém vai comprar um guindaste, ou alguém vai alugar um guindaste da região que levante uma peça de 10 toneladas. Correto? Tá, isso que bom. O aço vai ganhar mercado ou vai perder mercado com isso? O aço vai perder mercado com isso. Por quê? Bom, porque agora o aço consegue, digamos, levantar, fabricar tudo mais, peças de 5 a 10 toneladas. Correto? Correto. Mas se o maior guindaste é de 10 toneladas, só vai ser eficiente aço a partir de 2. Por quê? Porque se fosse uma peça de aço de 1 tonelada, ela veio de 5 toneladas no pré-moldado, e o guindaste de 10 toneladas levanta ela de 5. É uma peça que pesa 1,8 toneladas metálica. Se o maior guindaste é de 5, beleza, faz metálica. Se tem um guindaste que levanta 10, 1,8 vezes 5 dá 9. Então, faz ela pré-moldada e o pré-moldado vai comendo o espaço que um guindaste maior levanta, que um maquinário mais pesado levanta. Entendido?
Essa que é a questão final, que o aço abre caminho, ok? E conforme ele abre caminho, depois lá atrás vem o pré-moldado com um mecanismo mais eficiente, claro que requer investimento maior, né? Porque tem que fazer formas e tudo mais, mas que vai pegando essas regiões que já tem muita demanda, essas regiões que já tem folga tecnológica para preencher o espaço que o aço tinha aberto, beleza? Mas o aço vai valer a pena quando é uma coisa nova, não é de grande quantidade e que o pré-moldado não daria conta, ok? Não é questão que você vai conseguir achar economia pegando uma coisa que já é feita pré-moldado e fazendo metálica. Não dá, o custo é maior, tá? Não tem como comparar isso aqui, beleza? Então por enquanto seria isso, até a próxima.